sonhos. Operando eu, quem impedirá? Igreja? Não tem quem foge da presença de Deus. Não tem quem esconde da presença de Deus. Sabe por quê? Porque ele fala que ele, antes que houvesse o dia, ele é. Ele nos conhece. E não há quem possa escapar das minhas mãos. Operando eu, quem me impedirá? Ninguém impede o mover de Deus na minha vida e na tua vida. Amém? Foi só uma palavra, uma reflexão para que nós entendemos aqui na palavra que o Senhor, Ele fala conosco nesta noite. E para Ele não existe empecilho, não existe barreira, não existe situação. E você vai entender o porquê que eu li esse versículo de Isaías 43, 13. Amém? Vamos lá para a palavra. Marcos 10, 46. Cego de Jericó. Depois foram para Jericó. E saindo ele de Jericó, com seus discípulos, uma grande multidão, Bartimeu, o cego, filho de Timeu, estava sentado junto ao caminho, mendigando. E ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar e a dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse. Mas ele clamava cada vez mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus, parando, disse que o chamasse. E o chamaram o cego, dizendo-lhe: tem bom ânimo, levanta-te, que ele te chama. E ele lançou de si a sua capa, e levantou-se, e foi ter com Jesus. Versículo 51. E Jesus, falando, disse-lhe: que queres que te faça? E o cego lhe disse: Mestre, que eu tenha vista. E Jesus lhe disse: vai, a tua fé te salvou. E logo viu e seguiu Jesus pelo caminho. Amém? Glória a Deus. A igreja pode se assentar, glorificando ao Senhor nesta noite. Você vai ver que aqui no livro de Isaías 43, 13, eu li a palavra dizendo: o Senhor, que desde quando houvesse o dia, Ele é, e não há quem possa escapar das mãos dele. Aquele cego de Jericó, Bartimeu, filho de Timeu, estava em Jericó. Era um homem que antes tinha suas possibilidades, o seu direito de ir e vir. Ele tinha, presbítero, o direito dele ir e vir, sem precisar de quem impedir, ou ninguém o ajudar a andar, a levar em algum lugar. Mas os tempos foram passando, e por causa de situações do seu próprio pai, Timeu chegou em uma situação difícil. Bartimeu agora estava vulnerável quando ele perdeu o seu pai. E o seu pai tinha posse. E o povo respeitava e tinha medo. Creio eu que grandes coisas ruins o pai de Timeu fez. Pai de Bartimeu. Timeu era o pai. Bartimeu. E chegou um momento que agora Bartimeu ficou vulnerável, ao ponto de que o povo começou a olhar para ele e já não viu mais nele uma segurança, porque a segurança dele era o pai.
O filho, quando ele é pequeno, ele tem o pai como uma segurança para ele. Né? Tudo que fizer por ele só corre para junto do pai. E Bartimeu até então tinha essa segurança, essa proteção. Mas no passado tempo, Bartimeu perde o seu pai. E aí agora as coisas começaram a entrar em ruína. As coisas começaram a estar tudo diferente na vida de Bartimeu. O povo já não mais respeitava Bartimeu. O povo já ia ao encontro de Bartimeu de uma situação diferente. Já não tinha mais aquele respeito, porque ele não tinha mais o seu pai. E o pior de tudo que Bartimeu não esperava é que ele ficaria cego. Se já estava tudo difícil, se estava tudo ruim, e agora o que acontece? Bartimeu agora está entrando em um estágio diferente, um estágio difícil, né? Porque, igreja, eu acho que tem coisas piores na nossa vida. Mas eu digo assim, a pessoa sem a visão é difícil, né? Você depender das pessoas para tudo, né? Você precisa de ir para o quarto, precisa de alguém. Você precisa de ir no banheiro, precisa de alguém, né? Precisa de ir na rua, precisa de alguém. Precisa de um hospital, precisa de alguém para criar ele, porque ele já se tornava cego. Aqueles homens agora começam a se aproximar de Bartimeu e disse: agora chegou a nossa vez da vingança. Chegou agora a vez da vingança. Tem pessoas que é assim, igreja. Eles procuram um momento propício para ele vingar de nós alguma coisa. É assim. Tem pessoas que ele procura um momento propício, vamos dizer, de um momento de fragilidade. Ele chega para nos pressionar. E até então estava tudo bom a Bartimeu. Mas quando aqueles homens agora apanham Bartimeu, você agora está nas nossas mãos. Nós não vamos lhe matar, mas vamos fazer você sofrer. Você vai sofrer aqui na terra para pagar os males que o seu pai criou. Para pagar pelos males que o seu pai criou. Olha, tinha pessoas que tinham sofrido com o pai de Bartimeu. E agora, uma triste vingança para com a vida de Bartimeu. Era o que ele não esperava. Aqueles homens acharam que o que eles iam fazer acabou a vida de Bartimeu. Eles agora pegam Bartimeu e dizem: agora vamos deixar ele cego. Vamos furar os olhos dele. A Bíblia revela que Bartimeu, os olhos de Bartimeu, ele foi furado com um ferro quente. Na medicina, será que tinha como?
dar novamente as vistas de Bartimeu? Com ferro quente. Se furou com espinho já é difícil. E com ferro quente, queima as cordas dos olhos. Botou ferro no fogo, na hora que estava vermelhinho, pegou ele e agora vamos furar os teus olhos. Tu vai ficar cego, tu nunca mais vai enxergar. Ó. Os olhos do Bartimeu. Uma triste notícia para ele, porque agora ele era taxado como cego. Bartimeu, cego de Jericó, porque ele não mais enxergava. E quando o cara não enxerga, ele é cego, e bem cego, porque foi furado os olhos dele com ferro quente. Que dor, hein? Que dor, imagina aí. Creio eu que, conjecturo eu que Bartimeu pediu até a morte. E o camarada pegar um ferro quente, colocar dentro do olho do camarada, furar um, depois voltar, aí você não vai ficar com não, vou furar o outro também, os dois. Que dor que esse homem não sentiu. E agora ficou Bartimeu, se tornou mendigo, porque ele agora ficou dependente dos outros. Ele não tinha mais nada, sustento. E agora para onde que ele ia? Para a beira do caminho. Creio eu que tinha alguém que levava ele todos os dias para aquele lugar. Todos os dias alguém levava ele para aquele lugar, porque ele estava ali pedindo esmola. A Bíblia revela. Ele estava pedindo esmola. Aleluia, glória a Deus. Mas eles furaram os olhos de Bartimeu. Tirou a visão, mas a audição de Bartimeu estava boa. Sempre tem uma coisa, né? Para que a gente possa, né, trazer um algo através daquilo ali. Eles furaram os olhos de Bartimeu, mas não furou a audição do ouvido. Bartimeu enxergava, escutava bem. E quando Jesus vinha saindo de Jericó, quando Jesus vem saindo de Jericó, passa pelo caminho. E quando Jesus vai passando, veio uma grande multidão acompanhando Jesus. E aonde tem gente, tem movimento. E ele conseguiu escutar a zoada daquele povo. E ali tinha um curso, ali com aquele cego. Conjecturo eu que aquele cego pergunta: ele, que zoada é essa aí? E aqueles homens não respondem nada. Quando vai chegando mais perto, creio eu que ele vê alguma sinalização de voz dizendo: ó, vê uma grande multidão aí. E ele pensou: Jesus de Nazaré. Jesus de Nazaré. Porque onde Jesus estava, uma grande multidão o seguia. Aleluia. E aquele cego agora começa a gritar: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim, tem misericórdia de mim. E ali com ele tinha alguns que estavam ali. Começou a repreender aquele cego: cala-te, cego, ele não vai te ouvir. Você está incomodando o mestre. Cala, porque o mestre não vai te ouvir. Tu é um mendigo, tu é um cego, tu é um necessitado, dependente
Mas Jesus não vai te ouvir. Não incomoda. Vocês entenderam o versículo lá de Isaías 43:13, né? Antes que houvesse que eu sou, e não há quem possa escapar das minhas mãos. Operando eu, quem impedirá? Aleluia. Jesus agora ouve o clamor de Bartimeu. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus vai passando. E quando Jesus vai passando, Jesus agora ouve. Ainda que Jesus não ouvisse, ó, no ouvido. Jesus, ele é onisciente, onipresente e onipotente. Ele conhecia o coração de Bartimeu, o desejo do coração. E quando vai passando, Jesus para a multidão e disse: vai lá e traga o cego. Eita, glória a Deus. Aí agora Jesus vai e manda buscar o cego. O cego que até então era mendigo, estava lhes pedindo esmola para manter a sua vida, as suas necessidades. E nem todos, a necessidade dele era suprida. E quando aqueles homens chegam até Bartimeu, levanta cego, o mestre te chama. Ele agora lançou um algo que muitas vezes está em nós e nós não compreendemos aquilo que está em nós. Mas teve uma coisa que logo em primeiro lugar foi mandado lançar fora, né, presbítero? Em primeiro lugar, quando os homens chegaram a ele e disse: levanta cego, lança fora, lança a tua capa fora, porque o mestre te chama. Aleluia. Aquela capa, igreja, significava tantas coisas na vida daquele cego. Tantas coisas. E foi a primeira das coisas que foi tirada dele, foi a capa. Foi lançado fora aquela capa. Ali estava a imundícia. Ali estava a situação difícil. Era um peso que ele carregava, aquela situação. Mas ele foi tirado. E quando é tirado, agora leva Bartimeu até Jesus. E Jesus é tão sábio. Jesus não disse: eu vou fazer. Quando o cego chega de junto de Jesus, aí agora Jesus pergunta para ele: o que queres que te faça, cego? Aleluia, Deus. Ele pergunta para mim e para você nesse noite: o que queres que eu te faça? Qual é o teu problema, a tua situação? O que você tem a cada dia sofrido, passado, que tem sido uma afronta para ti? Muitas vezes tem trazido uma cegueira espiritual, uma surdez espiritual. Mas nesta noite o Senhor te pergunta, Marcos 10:51, o que queres que te faça? E o cego não pediu dinheiro, como ele era acostumado a pedir algo a suprir ele a necessidade. Mas ele pediu algo diferente. O que queres que te faça, cego? Que eu tenha vista e volte a ver de novo. Aleluia. Vai, porque a tua fé te salvou. Glória
és curado do seu mal. Você está enxergando? A Bíblia revela que agora Bartimeu começa a enxergar novamente e ele começa a pular ali no meio da multidão, presbítero. Ele começa a pular de alegria. Mas ele estava pulando de alegria porque ele voltou a ver de novo. Olha para você ver que ele fala: eu quero ver de novo. Eu quero ter vista e ver de novo. Porque um dia ele enxergou, mas através do homem foi interrompido a visão de Bartimeu. Mas o Senhor, que não nos deixa confundido e enganado, ele chega no momento certo. E Bartimeu foi encontrado novamente. Bartimeu voltou para Lodebar. Depois que Bartimeu ele chegou e voltou para Lodebar? Não. Ele seguiu Jesus pelo caminho. A Bíblia revela que ele seguiu Jesus pelo caminho, glorificando e exaltando o nome do Senhor. Diferente de quando Jesus entra em Cafarnaum. Diferente, porque quando aquele endemoniado gadareno, o Senhor